Graça e paz, mais uma manhã com vocês, neste nosso quadro Café com Reflexão. E durante esta semana eu quero talvez estar falando 4 convites que Jesus nos tem feito desde a nossa aceitabilidade da fé, ou até antes mesmo da nossa aceitabilidade da fé, até a nossa condição cristã. E semana passada eu lembro de ter falado para vocês acerca de Mateus 11, 28 e 29, quando Jesus está chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E trouxe aqui uma abordagem para vocês que geralmente, quando Jesus está convidando, ele não está convidando para o caminho da religião, porque este é um caminho fácil e até conveniente, não é? Mas ele está chamando para um caminho da resignação, do desprendimento e do não empreendimento do ponto de vista material e do empreendimento do ponto de vista espiritual mesmo. Pois então aqueles que se rendem a Jesus, eles de fato estão se rendendo, entregando as suas próprias vidas. E é quando o próprio apóstolo Paulo está falando: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é? Nesse contexto a gente vai perceber que a fé cristã ela é uma fé da perca da provisão, do desprendimento, mas em contrapartida também ela é uma mensagem do empreendimento, pois todos quantos se entregam a Jesus entregam nesta premissa da vida eterna. Então, é o grande empreendimento que o ser humano, de fato, está fazendo, mas dentro desta proposta também nós vamos trabalhar estas 4 questões bem distintas para estarmos guardando em nós a compreensão de que, ainda que tenhamos nos rendido a Jesus, sobretudo Ele está nos trazendo aqui, fazendo aqui alguns convites. Mas eu queria começar como se, de fato, fosse o início da sua fé cristã, o início da sua jornada, ou talvez você como aceitando a primeira possibilidade de responder sim ao primeiro convite de Jesus. E geralmente a gente pensa que a partir do momento que a gente se entrega a Jesus, este convite de Jesus é alguma coisa que já está fixada em nossas mentes, em nossos corações, e com certeza há uma teologia que trabalha este conceito que uma vez salvo, salvo para sempre, mas a Bíblia ela vai estar nos dando alguns outros caminhos para serem seguidos dentro desta proposta, e esta primeira proposta mesmo, este primeiro convite de Jesus, está no versículo 28 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, e ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, dependendo da versão, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando Jesus está fazendo este convite mesmo, este convite do vinde a mim é o convite para a salvação. E se falar, bom, mas este convite ele foi feito quando eu aceitei a Jesus, no meu caso, não é? Há 34 anos atrás, 35 anos atrás, então ali nos idos de meados dos anos 80, por aí, 85, 86, e aí vem esta proposta mesmo. Então eu aceitei este convite, e agora este é um convite que não se precisa fazer mais. Talvez é uma das grandes questões, porque todos os dias este convite tem que ser um convite que deve se renovar na sua mente, deve se renovar no seu coração, deve se renovar nas suas expectativas, pois então, vinde a mim é um convite para a salvação. E o grande projeto de Deus, e o principal projeto de Deus, de fato, é a salvação do homem mediante a entrega do seu único filho, seu filho amado. E neste contexto, quando o próprio Jesus está propondo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, necessariamente está mostrando que o grande empreendimento de Deus, no conceito de Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo está na salvação do homem. Mas aqui, quando a gente pega esse conceito mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, mas na pessoa do Pai Ele ama e Ele entrega o seu próprio Filho. Na pessoa do Filho, este Jesus que foi entregue pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E nesse contexto a gente vai compreender que então o amor de Deus na pessoa dos três é uma grande realidade. Então esse convite deve ser uma mensagem que se renova a cada manhã. Então vinde a mim, é esta mensagem que sim, eu ouvi há um tempo atrás, mas todos os dias eu tenho que trazer acesa a chama deste convite, pois então quando eu esqueço que fui convidado, eu posso esquecer das promessas e deste grande projeto de Deus, deste grande empreendimento de Deus, que é a salvação de almas, não é? Como também a Bíblia está falando, Paulo ele diz que nesse contexto da salvação, ele traz uma contribuição nos seus escritos, quando ele está escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nesse contexto, pela presciência de Deus, pela capacidade de saber todas as coisas, compreender todas as coisas, eu falo sempre para vocês, antes de haver luz. Então, luz é ali no Gênesis 1:1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Versículo 2, e disse Deus, haja luz. Então, assim, antes de haver luz, antes de Deus propor haja luz, a Bíblia está falando que Ele já tinha nos elegido em Deus. Cristo Jesus já havia nos elegido em Deus antes da fundação do mundo. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, antes de haver luz, houve cruz. E nesse contexto, então, devemos trazer sempre este convite do vinde a mim. Este vinde a mim, ele é um convite para a salvação, mas ele é um convite também que não só remonta este aspecto da salvação em primeira análise, mas dentro da salvação muitos outros aspectos, como o de descansar a alma, ou de estar lançando sobre ele. É o que Pedro está falando, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, antes de haver luz, houve cruz. A principal mensagem do Evangelho é justamente esta, é que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo, e Deus ainda está em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo, agora dentro desta possibilidade de o homem ser reconciliado, como sendo este homem carente, este homem que é alvo do amor, da graça e da misericórdia de Deus, este homem que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, este homem imundo, secularizado, Deus te ama. E nesse contexto, a principal mensagem do Evangelho é que Deus quer te salvar, e para que de fato esta salvação possa ser efetiva na sua vida, o que resta é você de fato aceitar esta fé cristã, sabendo que não mais pelos seus esforços, mas pelo esforço do Filho de Deus. E ainda o profeta Isaías diz, por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E quando ele está falando isto, ele está falando que você não tem que empreender tudo que você tem para conquistar a sua própria salvação. Praticamente é isso que ele está dizendo, não é? E ele está aconselhando, vinde, comprai, e sem dinheiro, sem preço. E nesse contexto ele está falando deste projeto da salvação, que ela é gratuita, ela é oferecida por Deus para cada um de nós, e a Bíblia está trazendo única e exclusivamente a condição do homem ter fé para aceitar esta mensagem do Evangelho. E é Paulo que está falando isto mais uma vez, não é? Quando ele está escrevendo ainda aos Efésios, ele diz que esta salvação
ela é produto da fé, ela não é produto das obras, para que ninguém se ensoberbeça. É dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, e nesse contexto Deus te ama e sempre vai continuar te amando, porque Deus é imutável, Ele não pode mudar esta capacidade do seu amor. Um dos atributos de Deus é amor mesmo, né? Eu diria que o principal atributo de Deus é o seu amor, e por Deus te amar, Ele quer te salvar. Caso você, de fato, professe o nome do Filho de Jesus que foi entregue por você, isto é salvação. E agora, professar do ponto de vista de que sim, eu estou professando fé, eu estou aceitando o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, e agora eu quero andar não mais segundo o meu padrão, mas segundo o padrão de Cristo, ou segundo o padrão do Evangelho, que é mensagens de novas, mensagem de boa paz, para que de fato eu possa ter em mim a certeza e a garantia de que não estou perdendo tempo caminhando nesta proposta da fé cristã. Então Jesus está te convidando, vinde a mim. Este é o primeiro convite de Jesus, e eu quero deixar para você também um convite para estar acompanhando esta semana esse Café com Reflexão, porque eu vou estar falando de mais outros 3 convites, e talvez você possa propor, sim, este eu já aceitei, este eu já disse sim para este convite, mas os outros convites, alguma coisa que mesmo estando dentro da fé, pode nos pegar aí de alguma forma, e a minha oração é para que você possa de fato ter tempo disposto para durante esta semana estar meditando comigo mesmo neste quadro Café com Reflexão. E como de sempre, quero deixar aí para vocês beijo na alma, beijo no coração de cada um. Deus vos abençoe rique e abundantemente. Fiquem na paz, amados.